Já está gravando, então. Vou explicar como é que funciona a tal da regra da cadeia, então. Desculpa, a regra do produto, então. Como o próprio nome diz, regra do produto, quer dizer que é a regra da multiplicação. Ela vai ser usada para a gente conseguir fazer multiplicações. Vamos pegar um primeiro caso aqui, quer ver? Exemplo. Calcule a derivada da função que eu vou escrever aqui. Suponha que eu tenho uma função h de x, sendo um x ao cubo mais 1, que multiplica, no caso, um 2x ao quadrado mais 8x menos 5. Beleza, como é que a gente vai proceder aqui, então? Primeiramente, eu tenho duas funções, né? A função f e a função g. Se eu quero pegar e calcular a derivada disso aqui, eu não posso calcular a derivada de cada uma separada e multiplicar no final. Eu sou obrigado a usar essa regrinha aqui, que é chamada regra do produto ou regra da multiplicação, que é a mesma coisa. Vamos lá, o que você faz então? Tem que observar a sua conta e analisar quem é cada item. Sempre a primeira função que estiver aqui vai ser a função f. E por convenção, sempre a segunda função eu coloco como sendo a função g. Tudo bem? Agora eu aplico literalmente essa fórmula aqui em cima. Beleza, vou tentar fazer com vocês, tá? Preste muita atenção para todo mundo conseguir entender. O que a fórmula manda fazer? Não pede para calcular a primeira derivada? Quem é a primeira função aqui? Não é x ao cubo? Minha mão travou, pessoal. Espera aí, deixa eu tentar destravar a mão aqui. Agora sim, olha, novamente. Você pode observar aqui, pessoal, o seguinte, que nesse caso, eu tenho aqui um x ao cubo mais 1, é a nossa primeira função. Então, eu vou começar derivando ela. A derivada do x ao cubo mais 1, quanto que vai ser? A derivada do x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 1, quanto que é? É 0. Então, a primeira parte da nossa conta aqui é derivar a primeira função, tá certo? E vou multiplicar pela segunda função. Quem que é a segunda função? É toda essa função g aqui. Novamente travou, né? Calma aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Estou tentando acertar aqui. Ver o que está acontecendo de errado. Voltou a imagem para vocês, pessoal? Alguém me dá um retorno? Voltou a imagem aí? Voltou. Beleza, então. Vamos continuar, então. Vou recapitular o que nós começamos a fazer aqui, então. Aqui, primeiramente, para poder calcular essa derivada, eu sou obrigado a aplicar a regra do produto, porque aqui eu tenho um produto, pessoal. Nas outras contas, eu não tive que fazer isso, porque nas outras contas eu não tinha multiplicação. Aqui eu tenho. Então, eu vou começar, primeiramente, sabendo por que eu preciso aplicar essa regra. Tem que aplicar essa regra porque tem multiplicação. Sempre que tiver multiplicação, tem que aplicar a regra do produto. Tá? Está travando muito, né? Beleza. Ariane, a imagem eu acredito que esteja bem travando, mas a voz, você consegue me ouvir bem? Não, a voz também trava?
Então, temos um problema para poder solucionar, gente. Eu vou seguir, depois eu coloco essas aulas no YouTube, tá? Que no YouTube acaba não travando mais. Pode ser talvez a conexão minha de internet, a conexão de vocês. Infelizmente, é o que nós temos aqui. Então, vamos lá. A derivada aqui do x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada do 1 é 0. Olha, eu derivei essa primeira função e multipliquei pela segunda. Agora, vou derivar a segunda função. A segunda função é toda essa função que está aqui. Então, quem é que vai ser a derivada dela? A derivada do 2x ao quadrado, quanto que é, pessoal? Ó, 2 vezes 2, 4x. A derivada do 8x, quanto que é? É 8. E a derivada do 5 é 0. Que multiplica x ao cubo mais 1. Quer perguntar, Guilherme, talvez? Não. Não? Tranquilo? Beleza. Uhum. Então, novamente, pessoal, a regrinha. Deriva a primeira, multiplica pela segunda função, deriva a segunda função e multiplica pela primeira. Essa aqui, então, vai ser, se você quiser colocar nome nas funções, fica sendo a f'. Essa aqui fica sendo quem? A g. Essa aqui fica sendo a g', e essa aqui fica sendo a f. Ó, f' é g, g' é f. f' é g, g' é f. Tá? Aí, gente, olha, o que dá para fazer agora é organizar. Quem vai ser a organização disso? Aqui esse zero pode ser jogado fora, vai ficar só o 3x ao quadrado, que multiplica essa função aqui. E aqui, ó, dá para juntar, dá para jogar esse zero aqui fora, vai sobrar só o 4x mais 8. Que multiplica, então, o x ao cubo mais 1. Legal, pessoal? Aí, pode seguir? Alguém quer perguntar alguma coisa nesse ponto aqui? Vamos lá, então, pessoal. Vamos continuar. O que dá para fazer agora aqui, então? Essa conta aqui eu até poderia deixar do jeito que ela está aqui, ou eu posso pegar e multiplicar os termos para tentar juntar algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar e multiplicar todo mundo por 3x ao quadrado, o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó, a galinha de x igual. Quanto que é 3x ao quadrado que multiplica 2x ao quadrado aqui? Ó, 3 vezes 2 vai dar um 6. X ao quadrado com x ao quadrado dá x à quarta aqui. Perceberam que são meus expoentes? Deu um 4 aqui. Agora, ó, 3 vezes 8, quanto que é, pessoal? É 24. X ao quadrado com esse x aqui vai dar x elevado a quem? Ao cubo, né? Que 2 mais 1 dá 3. Agora, ó, 3 vezes menos 5 é menos 15. X ao quadrado. Entenderam a distribuição aí, pessoal, da primeira conta? Eu multipliquei todo mundo pelo 3x ao quadrado. Beleza. Eu vou agora, então, pegar e trabalhar a segunda parte aqui da conta. Vou pegar o 4x aqui, ó, vou multiplicar pelo cubo e pelo 1. Pode falar, Edivaldo. Esse 3x ao quadrado surgiu da derivação do x ao cubo? Isso. Tá bom. Tá correto. Aí vamos lá. Ó, 4x que multiplica x ao cubo vai dar 4. X com x ao cubo vai dar x elevado a quem? A quarta potência. 4x vezes 1 dá 4x. Agora multiplico 8. Ó. 8 vezes x ao cubo dá 8x ao cubo. E 8 vezes 1 dá 8. Então, no final das contas, multiplicando todo mundo, pessoal, dá essa expressão toda aqui. O que dá para fazer agora é juntar os termos semelhantes. Termos semelhantes que eu me refiro são os termos que têm a mesma letra e o mesmo expoente. Exemplo. O 6x à quarta aqui, eu consigo juntar com 4x à quarta aqui, ó. 6 com 4 vai dar 10. 10x à quarta aqui. Por sua vez,
O 24x ao cubo aqui, eu consigo pegar e juntar com 8x ao cubo aqui embaixo. 24 mais 8 vai dar 32. Depois, aqui vai sobrar o menos 15x ao quadrado, que não dá para juntar com ninguém. O 4x também não dá para juntar com ninguém. E vai sobrar o 8 também, mais o 8 aqui. Eu vou esperar vocês olharem, pessoal. Eu queria que vocês olhassem e fizessem perguntas. Já que está meio travando, está ruim, dá uma olhada geral, ver se vocês querem fazer alguma pergunta sobre essa questão aqui. Vocês entenderam? Então, vou eu fazer pergunta. Você pode pode falar. repetir o início lá, por favor? Tá, deixa eu Eu só... não consegui entender muito bem. Tudo bem. Só fazer uma pergunta. Por que eu tive que utilizar essa fórmula aqui? Sim, João, essa é a resposta final. Mas vamos lá. Quem me responde a pergunta por que eu tive que utilizar essa fórmula aqui? Vamos lá, gente, por quê? Você quer falar, talvez, Isaac? Eu vi que o seu microfone está aberto aqui, só que eu não estou te ouvindo. Por que essa regra? É isso. Exatamente essa é a pergunta. Por que eu tive que utilizar essa regra aqui? Não estou te ouvindo, Isaac. Não estou te ouvindo. Seu microfone está aberto aqui para mim, só que eu não te ouço. Professor, Oi, o Guilherme estou ouvindo. Pode falar, Guilherme. é para descobrir a reta tangente? Não, não é isso não. Isso. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Eu tive que utilizar essa regra aqui porque aqui eu tinha uma multiplicação. É um vezes. Sempre que tiver um vezes, eu tenho que utilizar a regra do produto, que é derivar a primeira, multiplicar pela segunda, derivar a segunda e multiplicar pela primeira. Então, quando é que eu utilizo essa regra? Sempre que eu tiver um vezes, quando tiver uma multiplicação. Beleza? Aí, como é que é a regrinha, então? Pega a primeira função, nós temos duas, primeira e segunda. Deriva a primeira função, então, que é o x ao cubo mais 1. A derivada do x ao cubo, quanto que é? 3x ao quadrado. A derivada do 1, quanto que é? É 0. Então, eu derivei a primeira. Pela regrinha, o que eu faço? Eu multiplico pela segunda função, que é essa aqui. Mais, está aqui, a derivada da segunda função. Quem que é a derivada aqui do 2x ao quadrado, pessoal? 2 vezes 2, 4x. A derivada de 8x, quanto que é? É 8. A derivada do menos 5, quanto que é? É 0. Certo? Que multiplica, então, a primeira função, que é o x ao cubo mais 1. Então, sempre assim, deriva a primeira, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. Esse que é o algoritmo, então. Sim ou não? Entenderam essa ideia aqui? Bom, gente, aí depois que eu faço isso, o que eu fiz foi aplicar a propriedade distributiva. Peguei tudo que estava aqui, ó, multipliquei pelo 3x ao quadrado, tá? E aqui eu também peguei e apliquei a distributiva. Peguei o 4x mais 8 e multipliquei pelo x ao cubo mais 1. No final, eu peguei e juntei os termos semelhantes. Aí dá, no caso, essa conta toda aqui. Lembra que quando você calcula uma derivada, você acaba tendo uma função, você não acaba tendo um número. A derivada de uma função é uma outra função. Tá? Eu vou passar para vocês agora, pessoal, a regra do quociente, então. Lembra que quociente é a mesma coisa que divisão. E vou parar na regra do quociente. Vou passar a regra do quociente e vou passar um exemplo sobre ela.
Regra do quociente, então, pessoal. A regra do quociente é o seguinte, seja f de x e g de x funções deriváveis, e h de x agora não vai ser uma multiplicação, vai ser uma divisão de uma pela outra. Lembra que quociente e divisão é a mesma coisa. E seja, então, h de x igual a f de x sobre g de x. Então, a regra do quociente, pessoal, fala para a gente o seguinte, ó. A derivada de h de x, que eu chamo de h' de x, ela vai ser igual a f' de x, a derivada da primeira, que multiplica a segunda, menos, aqui no caso tem um menos, na outra era mais, a derivada da segunda função, que é o g' de x, que multiplica a primeira função, que é o f de x, sobre a segunda função ao quadrado. Certo? Entenderam, pessoal? É a fórmula, olha. Deriva a primeira, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira sobre a segunda ao quadrado. Tá? Novamente a imagem foi embora, deixa eu resolver isso aqui. Eu acredito que hoje está falhando mais assim, pessoal, está mais travado pelo seguinte, hoje é quinta-feira santa. Então, muita gente já parou de trabalhar, já está em casa, já está acessando a internet, principalmente aqui em Colatina. Consequentemente, mais gente acessando, fica mais difícil para utilizar, tá? Mas pelo menos está gravando, não se preocupem, depois eu vou colocar isso aí para vocês. Só um minutinho que está retornando aqui. A tela tá preta. É porque, assim, eu mandei atualizar, mas calma, tá indo. Deixa eu acabar de atualizar, Guilherme. Ah, tá. Vai dar tudo certo. Isso, agora retornou, né? Beleza. Yes. Vamos seguir então, pessoal. Retornou aí. Eu vou fazer com vocês, então, um exemplo de regra do quociente, tá certo? Como é que a gente utiliza isso aqui? Então, primeiramente, a regra do produto você utiliza quando tem um produto, quando tem uma multiplicação. A regra do quociente você vai utilizar quando você tiver uma divisão. Vamos pegar aqui um exemplo, então, sobre isso. Exemplo. Suponha que eu tenha a função h de x igual a 3x ao quadrado menos x mais 2 dividido por 4x ao quadrado mais 5. Mais 5. Aí, quem vai ser aqui, então, pessoal, a derivada dessa função? Primeiramente, por que eu tenho que aplicar a regra do quociente? Eu aplico a regra do quociente porque eu tenho um quociente, eu tenho uma divisão aqui. Lembra que divisão, quociente é divisão. Tá? Aí, passo a passo, eu queria que vocês me dissessem como é que vai ficar essa derivada. Olha, por convenção, sempre a primeira função é a função f e a segunda função é a função g. Pela regra, pessoal, qual que é a primeira coisa que eu faço? Ó, eu derivo quem? Derivo a primeira função, não é isso? Isso. Isso. Então, tem a derivada da primeira função. Pode falar, Guilherme, se é que você está mais empolgado aí. Oi?
Pode falar. Quem que é a derivada aqui da primeira função? Ah, tá. 6x Concordo. menos 1. Concordo. E a derivada do 2 é zero, não é isso? Correto. Então, olha, deriva a primeira função, faz o quê? Multiplica pela segunda. A segunda função aqui, no caso, é o 4x ao quadrado mais 5. Você quer perguntar, Divaldo, alguma coisa? Não, não. Tranquilo? Eu ia perguntar, só que você já respondeu. Ah, tá. Ó, menos, que tem um menos aqui na fórmula, menos a derivada da segunda função. Vamos lá, gente. Segunda função está aqui. Quem vai ser a derivada dela? 8x mais 0, no caso, 8x. Então, eu já vou ignorar logo o zero. Que multiplica, no caso, quem? A primeira função, que é essa aqui, que é o 3x ao quadrado, menos x mais 2. Tudo isso aqui sobre a segunda função, o quê? Ao quadrado aqui em cima, estão vendo? Então, eu pego a segunda função, que é 4x ao quadrado mais 5, e elevo tudo isso aqui ao quadrado. A derivada em si, pessoal, já está calculada. O que vai faltar agora é ajustar isso aí que eu vou ajustar com vocês. Vamos lá, então. Vou mostrar como é que faz isso. Ajustar que eu falo é multiplicar, aplicar a distributividade para conseguir juntar os termos semelhantes depois. Então, a galinha de x vai ser igual. Aqui eu tenho 6x menos 1, que multiplica 4x ao quadrado mais 5. Então, fica assim, ó, 6 vezes 4 dá 24, ó, x. Com x ao quadrado é x o quê? Ao cubo. Certo? Agora, 6x que multiplica 5 vai dar 30x. Menos 1 que multiplica 4x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado, então. Depois, ó, menos 1 que multiplica 5 dá menos 5. Certo, pessoal? Tranquilo? Agora vou multiplicar todo mundo aqui embaixo pelo menos 8x. Ó. Menos 8x que multiplica 3x ao quadrado dá menos 24. X com x ao quadrado é x o quê? Ao cubo. Esse menos com esse menos aqui, gente, vai dar mais. 8x que multiplica x vai dar 8x o quê? Ao quadrado. Certo? Por fim, ó, menos 8x que multiplica 2, 8 vezes 2 dá 16. Fica 16x, então. Então, eu apliquei a propriedade distributiva aqui. Agora, eu pego tudo isso aqui e coloco sobre essa expressão aqui. Pessoal, até aqui vocês conseguiram entender essa parte aqui, todo mundo? Agora é só o finalzinho, que é só juntar os termos semelhantes. Vou juntar os termos semelhantes, então. Ó. Aqui eu vou somar o 24x ao cubo aqui. Nesse caso, dá para cancelar com esse. Ó. Um cancela com o outro. O menos 4x ao quadrado dá para juntar com 8x ao quadrado aqui. 8 menos 4 vai dar 4x ao quadrado mesmo. Por sua vez, olha, o 30x dá para juntar com 16. 30 menos 16, quanto que dá? 14x menos 5. Tudo isso aqui sobre quem? Sobre 4x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, logo, a nossa conta é isso aqui. Então, é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, que eu acredito que alguém vai fazer. A conta nossa termina aqui. O bom é que acontece só uma folha, né, professor? É uma conta por folha. Mas tem uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Ah, João Seica falou aqui. Você vai fazer o produto notável? Não, João, não vou fazer pelo seguinte. É de praxe você pegar e deixar assim mesmo. Esse é o quadrado aqui, pessoal. Não é necessário você pegar e desenvolver. Pode deixar em forma de potência mesmo sem desenvolver. Tá? Então, não é de praxe você pegar e desenvolver isso aí.
Fica dessa Mas maneira. faz diferença resolver ou não? Se você resolver, você só vai ter trabalho à toa. Entendeu, Matheus? Não é necessário. Ah, vou resolver. Então resolve, vai por sua conta e risco. Mas não precisa, entendeu? Você pode deixar em forma de potência assim, que é aceitável que fique dessa maneira. Tudo bem, pessoal? Isso aqui, entenderam? Todo mundo? Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. A aula de hoje era a regra do produto e regra do quociente. Eu vou passar para vocês, então, umas atividades sobre isso. Aí, essa atividade que eu passar hoje, eu corrijo, no caso, na aula da semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário. Terça-feira, 1h. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora. Podem perguntar. Ninguém? Então tá, pessoal. Vou encerrar por aqui hoje, tá certo? Depois eu pego e mando para vocês as fotos e mando para vocês os 2 links do vídeo. Eu vou passar também uma atividade. É na sequência que eu vou selecionar qual que é a atividade e mando junto das fotos a atividade também, tá bom? Então tá, gente. Boa Páscoa para todo mundo, tá? Bom fim de semana. A gente se encontra terça-feira que vem.